tarde a todos. Então nós vamos prosseguir o nosso evento de hoje, que é o último do mês espírita, e vamos começar com nossa prece. Convidamos a todos a unirmos em pensamento, focalizando o nosso Mestre Jesus, sentindo a presença dos amigos espirituais aqui presentes e trazendo a presença da nossa atenção para este ambiente, para este momento. E rogamos-te, Senhor, que auxilie a todos nós, irmãos dos dois planos da vida, a assimilar um pouco mais, a compreender novas ideias no nosso processo de aprendizado, no nosso processo evolutivo. Rogamos que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor recaia sobre todos nós aqui presentes. Ampare aqueles outros que estão a caminho, chegando para este ambiente. E que unidos nas vibrações de amor, iniciamos a nossa tarefa de hoje. Em teu nome, Senhor. Que assim seja. Então nós vamos prosseguir a nossa programação, o último domingo do mês espírita, onde nós temos o seminário hoje, o Alto Amor na Evolução do Espírito, e obviamente, como todos já sabem, da impossibilidade da presença de Adenauer Novaes. Novamente a Maria Novelli e eu estaremos fazendo a apresentação dividida em duas partes. A primeira parte começa das 5 às 6h30, teremos intervalo novamente de 30 minutos, depois a segunda exposição com possibilidade de perguntas e respostas no final, caso houver. Então, com isso, nós passamos a palavra para Maria. Boa tarde a todos. A paz de Jesus possa continuar nos iluminando para que possamos absorver as lições de hoje, né? Dando continuidade no nosso mês espírita, pelos caminhos do amor, nós vamos estar falando sobre o alto amor na evolução do espírito. E essa primeira parte nós vamos estar cobrindo o que é mais familiar para nós, né? Vamos começar então pelo desamor e pelo pseudo-amor, para podermos trabalhar como nós vamos começar a abranger e fazer crescer em nós essa luz que é o alto amor, né? Que todos nós trazemos como potências a serem desenvolvidas em nós. Então nós vamos começar com a proposta triangular de Jesus e o mandamento maior, né? Que nós encontramos no Evangelho de São Mateus. Então começa assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e todos os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Portanto, Jesus traz para nós a ideia de que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos ficar nesse tema como a ti mesmo, né? Que nos traz a ideia do alto amor. E nós podemos perguntar: qual desses seria o mais importante? Amar a Deus, ao próximo ou a nós mesmos, né? Jesus diz que amar a Deus é o primeiro, mas se nós remetermos ao amor e a necessidade e a possibilidade de nós só podermos dar aquilo que nós possuímos dentro de nós, é essencial que tenhamos o alto amor para poder amar a Deus e amar ao próximo. Então devemos trabalhar no desenvolvimento desse alto amor, para que nessa proposta nós tenhamos o amor para dar a Deus e ao próximo. E nós sabemos que nós servimos e agradamos a Deus através do nosso próximo. Podemos perguntar também: é passível de desenvolver esse alto amor? Certamente que sim. Nós estamos falando da evolução. E como nós vimos nesse mês espírita, a evolução do espírito, que nada mais somos do que nós mesmos, é um processo gradual, seguindo as leis naturais, as leis divinas,
onde nada é repentino, nada muda de uma hora para outra, né? A própria natureza vai passando pelas suas transformações de uma maneira gradual. E é assim que nós vamos trabalhar o alto amor em nós, gradualmente, não esperando resultados rápidos sem o nosso labor primeiro, né? Nós temos então Carl Gustav Jung, o pai da parapsicologia, da psicologia transpessoal, vem dizer para nós que amar-se é ir ao encontro de si mesmo. Então agora nós sabemos onde que nós vamos começar para poder desenvolver gradualmente esse auto-amor em nós. Não é lá fora, não é nos livros, por mais que os livros nos ajudem a fazer esse processo, mas começa ao auto-encontro de nós mesmos, né? Então nós vamos passar para a proposta do Espiritismo, que essa doutrina de luz traz para nós, que é o autoconhecimento, a reforma íntima, ou tantos outros nomes que nós podemos dizer, né? Mas é esse processo onde nós paramos de procurar lá fora e vamos procurar dentro de nós esse amor que está em estado latente. Como que nós podemos fazer isso, né? Portanto, Kardec, o nosso codificador, questionou as entidades venerandas na questão 919 do Livro dos Espíritos, muito estudada entre nós. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos superiores responderam para nós: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Está aí a resposta que os espíritos superiores nos deram, e nós recebemos na humanidade, 500 anos antes de Cristo, Sócrates, um filósofo que nos trouxe essa ideia. Esse é o grande sábio da humanidade, que está dizendo ali, né? Que trouxe a ideia para nós do conhece-te a ti mesmo, que nós trazemos dentro de nós todas as respostas para os nossos possíveis desafios na vida, assim como para o nosso crescimento também. No momento da nossa criação, quando éramos o princípio inteligente, foi depositado em cada um de nós as leis divinas que estão na nossa consciência. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta às entidades venerandas: onde é que estão escritas as leis de Deus? E eles respondem: na tua consciência, na nossa consciência. Então, por isso é necessária essa viagem interior, de fora para dentro da nossa consciência, onde estão essas leis, onde podemos acessá-las e podemos, então, através das nossas ações mais acertadas, porque estarão conectados com essa consciência divina, crescer e evoluir, que é a proposta do alto amor. Portanto, Santo Agostinho, nessa questão também, contribuiu grandiosamente para nós, irmãos encarnados e desencarnados na humanidade, dizendo que ele fazia esse processo de interrogar a consciência. Toda noite, antes de dormir, Santo Agostinho interrogava a sua própria consciência. Mas interrogava para quê? Para saber o quê? Se faltou algum dever. É fácil nós podermos estabelecer isso, porque temos as leis de Deus em nossa consciência. Se vamos dormir tranquilo, podemos perguntar antes de dormir: fiz tudo o que eu podia fazer hoje? Fiz todo o bem que cabia dentro de mim fazer? Porque não basta só não fazer o mal. Kardec vem dizer isso para nós, né? É imprescindível que nós partamos para a ação e façamos o bem. Senão é tempo desperdiçado. E nós sabemos que a fila de espíritos para reencarnar na Terra é muito longa. Não devemos, então, desperdiçar a nossa oportunidade aqui, né? Ele também pergunta se fez alguma ação que não ousaria confessar. Podemos perguntar como é que somos nós quando estamos sozinhos, sem a presença de um encarnado, né? Porque graças à doutrina espírita, nós viemos a desmentir uma grande frase que nós conhecíamos no nosso vocabulário: enfim sós, né? É uma ilusão essa frase para nós agora, porque nós sabemos que nunca estamos sós. Podemos estar sós de irmãos encarnados, seres únicos, mas nós sabemos, carregamos a certeza conosco de que estamos acompanhados pelos nossos irmãos do outro plano da vida, que veem as nossas ações, ouvem os nossos pensamentos e conhecem os nossos sentimentos. Portanto, nós podemos perguntar a nós mesmos: como é que sou eu quando não tem ninguém olhando para mim, ninguém encarnado, né? Como é que eu ajo? Qual que é o meu pensamento? E aí podemos fazer essa pergunta para nós: fiz alguma ação que eu não ousaria confessar a ninguém? E aí podemos dormir com a nossa cabecinha tranquila, com a nossa consciência tranquila. Se não fizemos, a proposta de Santo Agostinho é para que nos habilitemos para amanhã mudarmos a nossa atitude. É a proposta da responsabilidade que o Espiritismo traz para nós.
Ele também perguntava à sua consciência se ninguém naquele dia tivera motivo para dele se queixar. Podemos fazer a mesma pergunta. Se no dia que decorreu, se machuquei alguém, se prejudiquei alguém, se tirei vantagem agindo com desonestidade e prejudiquei alguém na linha, né? Principalmente nós, brasileiros, com o que nós chamamos do jeitinho brasileiro, né? Onde nós podemos esquivar e tirar vantagem nas coisas, muitas vezes não tomamos consciência que nesse processo de tirar vantagem, de desonestidade, nós estamos prejudicando irmãos no caminho, que vão sofrer as consequências. Segundo as leis de ação e reação que a doutrina espírita nos trouxe, nós seremos convidados a recapitular essa lição para que possamos restabelecer a ordem daquilo que desordenamos, né? Santo Agostinho também dizia que quando nós estivermos indecisos sobre o valor de uma das nossas ações, inquirir como a qualificaríeis se praticadas por outra pessoa. Às vezes vamos perguntar à nossa consciência se o que fizemos ou o que estamos prestes a fazer é certo ou errado. E muitas das vezes não conseguimos estabelecer essa conexão ou responder essa pergunta. Então Santo Agostinho diz assim, para nós analisarmos um irmão encarnado, um irmão no nosso meio, se ele agisse dessa maneira, como é que eu estaria avaliando essa ação? Eu estaria dando um aval de que está condizente com as leis de Deus, de que não prejudica ninguém? Ou eu estaria condenando essa ação? Portanto, me dando a resposta se o que eu estou prestes a fazer é correto ou não. Esse processo do autoconhecimento vai estar, então, colaborando para que nós, nesse encontro conosco mesmo, possamos descobrir quem somos na nossa essência, na nossa realidade. Vamos descobrir muitas coisas boas, muitas qualidades que já desenvolvemos, mas vamos descobrir também as nossas sombras. E esse é o processo mais difícil, é de encarar os nossos defeitos, o trabalho que ainda temos que fazer em nós para podermos adquirir o alto amor. Jesus vem nos lembrar, então, que o reino dos céus está dentro de vós. E nessa proposta, Jesus vem dizer para nós é esse o caminho para nós sermos felizes e nos auto-amar, o autoconhecimento. O reino dos céus nada mais é do que a nossa paz de consciência, que cada um de nós vai adquirir conforme as nossas ações sejam mais condizentes com as leis de Deus. Não adianta procurar lá fora, e nós vamos estar vendo ao decorrer dessa apresentação o que acontece quando nós procuramos lá fora a nossa felicidade, o que isso vai estar decorrendo para nós. Portanto, é lá dentro, dentro de nós, dentro da nossa consciência, que nós vamos buscar essa paz de espírito. Nós falamos então, né, que nós vamos descobrir muitas coisas boas e nós vamos estar vendo sobre o alto amor mais pra frente. Mas é natural que comecemos com aquilo que é mais fácil para nós assimilarmos, não é? Nós estamos num planeta de provas e expiações, onde ainda há muita imperfeição. Então nós nos identificamos mais com a imperfeição para saber se estamos mais próximos da perfeição ou da imperfeição. Então nós tiramos, né, um estudo feito sobre Jung, sobre as sombras, o que ele tem a nos dizer sobre as nossas sombras. E as sombras vêm a ser aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos e nunca desenvolvemos em nós mesmos. A doutrina espírita, que nos traz o conhecimento da imortalidade da alma, mas também da reencarnação, vem nos dizer que nós já tivemos muitas existências, milhares de existências terrestres e em outros planetas, em outros reinos da natureza também, aonde nós, muitas das vezes, negligenciamos, não utilizamos do tempo que nos foi dado, da oportunidade que nos foi dada para crescer. E o que acontece com isso? Essa oportunidade desperdiçada, nós não utilizamos para adquirir uma virtude, adquirir um valor. E o que aconteceu foi que então, nós não conseguimos transformar essa sombra, ela ainda existe em nós. E também, nunca desenvolvemos em nós mesmos. As nossas dificuldades, as nossas sombras, são tudo aquilo que nós não aprendemos. Portanto, é importante identificá-las, porque a partir do momento que nós identificamos, nós sabemos o que nós estamos aqui para fazer, para aprender a passar por essas sombras. Se o material das sombras for trazido à consciência, ele perde muito de sua natureza de medo, de desconhecido e de escuridão. Quando nós somos convidados a fazer a viagem interior, muitos de nós temem ver as imperfeições, temem saber que não é tão bonzinho assim quanto pensava, né? Não somos os anjinhos que pensamos quando nós fazemos essa viagem interior, porque nós vamos descobrir através das nossas ações que somos orgulhosos,
que somos egoístas, que não conseguimos perdoar. Muitas dessas ações nós podemos identificar em nós quando nós fazemos esse tratado do autoconhecimento. Portanto, quando nós descobrimos essas sombras, mas nós tomamos uma atitude de responsabilidade, de modificação, elas perdem a força. Já não mais tememos, porque sabemos como superá-las. E é essa proposta que Jung está dizendo ali. Trazida à consciência, ele perde muito de sua natureza de medo, de desconhecido e de escuridão. Nós sabemos o que é agora. Conseguimos identificar. Sombra é mais perigoso quando não é reconhecido pelo seu portador. Nesse caso, o indivíduo tende a projetar suas qualidades indesejáveis em outros, ou a deixar-se dominar pelas sombras sem perceber. A projeção é natural a todos nós que não fazemos esse processo de autoconhecimento, porque nós achamos que nós somos perfeitinhos, e aí nós começamos a apontar os nossos dedinhos, né? Fulano de tal não tem paciência, fulano de tal faz isso, é orgulhoso, viu lá como é que trata o outro? E a gente esquece que quando a gente está apontando um dedo para outra pessoa, tem outros 3 apontados para nós, né? Portanto, é uma maneira de identificação das nossas sombras. Quando nós estamos desconectados de nós mesmos, nós vamos nos pegar nessas situações onde nós estamos apontando o dedo para o outro e julgando o que o outro faz, sem saber que nós possuímos aqueles defeitos, aquelas sombras também, né? Então, louvada seja a doutrina espírita que nos traz isso ao conhecimento, para que a próxima vez que julgarmos, ou a próxima vez que apontarmos o dedo, lembremos que os outros 3 estão apontados para nós. Se nós vemos o mal no outro, é porque carregamos o mesmo mal dentro de nós. Também nos diz, Jung nos diz que se deixarmos, nós deixamos-nos dominar pela sombra sem perceber, quando nós não a conhecemos. Porque aí nós achamos que nós já somos bonzinhos, não precisamos de labor na Terra, né? Estamos aqui para passar holiday, para passar férias, e aí nós vamos embora para o plano espiritual, para planos mais felizes. Por ilusão, nós sabemos que nós todos estamos aqui para trabalhar essas sombras e transformá-las em luz. É a nossa proposta evolutiva. Portanto, é necessário trazermos ao nosso conhecimento quais sombras são essas, para que nós possamos trabalhá-las com responsabilidade, com amorosidade também. Quanto mais o material da sombra tornar-se consciente, menos ele pode dominar. Entretanto, a sombra é uma parte integral de nossa natureza e nunca pode ser simplesmente eliminada. Quando nós tomamos conhecimento dessa doutrina que nos traz o autoencontro, que nos traz a autotransformação, nós de cara queremos eliminar o mal que existe em nós, né? Nós queremos ser bons, é natural, somos filhos do Criador. Deus é toda bondade, todo amor, e nós queremos ser assim. Mas aí nós logo queremos apagar o mal em nós, erradicar, eliminar. Isso também não existe. Nós vemos aqui que ela não é simplesmente eliminada. A proposta do Espiritismo é a da transformação. Nós vimos nessas palavras de Jesus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que Jesus quer dizer para nós nessa proposta? É a proposta da transformação, não da eliminação. O mal é parte de quem eu sou. Ele está aqui para ser trabalhado e transformado, para que o bem possa ter equilíbrio sobre esse mal, para que o bem possa dominar esse mal, mas não eliminá-lo, transformar. Essa é a proposta do Cristo. O sal é a transformação. Por quê? O que ele faz na nossa refeição? Ele não muda o sabor, ele não coloca sabor, ele não transforma a refeição. Portanto, nós transformamos-nos através dessa proposta das sombras para a luz. E nós vamos ver como é que nós vamos estar fazendo isso e como que isso reflete no nosso dia a dia também. A luz do mundo é a mesma coisa. A luz vem aonde há escuridão. Escuridão para nós é sinônimo de ignorância, sinônimo de dureza de coração. São essas as sombras que nós carregamos. A ignorância das leis de Deus, a dureza do nosso coração que ainda não conseguiu fazer com que esse amor em potencial em nós possa brilhar mais forte. E o que vai acontecer é que através desse processo de autoiluminação, de autoencontro, de autotransformação, esse amor vai brilhar e vai então ofuscar as sombras. A próxima etapa de hoje nós vamos estar vendo as estruturas do psiquismo. Na nossa psicologia, nós temos 2 estruturas principais que fazem parte do que somos, do ser que somos. A primeira, muito estudada por nós, né? Muito encontrada nas obras de Divaldo Franco, Psicografia de Joana de Ângeles, as obras psicológicas,
E nesse tema, baseado no livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, de Alírio de Cerqueira Filho, ele vem nos dizer então que a primeira estrutura é o self, que é o eu profundo, eu superior, ser essencial, é a essência divina, amorosa, que todo ser humano é, imagem e semelhança do Criador. Como nós vimos e nós conhecemos, nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Somos essa essência espiritual, essa essência que em si é amor, mas que em nós ainda está um pouco latente, em potencial de desenvolvimento. Nós podemos ver então que essa é a semelhança que nós temos com o nosso Criador. E a nossa proposta evolutiva do auto-amor é fazer com que o self cresça em nós, com que nós nos identificamos com o nosso self. A segunda estrutura é a estrutura do ego, fruto da imperfeição e ignorância que ainda existem em nós, formado por duas faces, desamor e pseudo-amor. Então nós já podemos dividir o ego em duas partes também. Uma maneira que nós sempre estudamos aqui é que o self, quando nós nos conectamos com o self, nos conectamos com as leis divinas e nos conectamos conosco, com a nossa essência espiritual, com tudo aquilo que vai estar determinando os nossos deveres para com a nossa consciência, para a nossa paz de consciência, que seria o cumprimento dos deveres segundo as leis divinas. Toda vez que transgredimos um desses deveres, uma dessas leis, a nossa consciência vai estar nos acusando, porque agimos segundo o nosso ego, agimos através das nossas imperfeições e a nossa ignorância a essas leis de Deus. Nós estamos sempre dizendo que agir pelo self é agir segundo o nosso dever. Agir pelo ego é quando nós queremos ter o carro do ano, queremos ser o melhor no nosso trabalho, queremos acumular bens, queremos que as pessoas nos amem, na dimensão do querer, do ter, do possuir, enquanto que o self é a dimensão do ser. Ser mais paciente, ser mais bondoso, ser mais caridoso. São as duas estruturas do psiquismo, fazem parte da nossa totalidade, resumem quem nós somos. Não podemos ficar sem nenhum, sem nenhum outro. A educação que o Espiritismo vem trazer para nós, que é toda uma autoeducação, é com que nós saibamos como conduzir, como fazer brilhar em nós a luz do self, para que o self dirija o ego e não o oposto. Muitas das vezes, nós permitimos essa direção do ego. Nós agimos por impulso, queremos comprar bens, comprar as coisas, trabalhamos às vezes horas e horas incansavelmente para podermos adquirir bens. Estamos agindo segundo o impositivo do nosso ego. Nessas duas estruturas do psiquismo, nós vamos ver agora essa abordagem mais transpessoal da psique, do que nós somos, nesses três elementos que foi dito ali. Então nós temos o self, o ego, e o ego é dividido em duas partes para nós, desamor e pseudo-amor. Então nós vamos estar vendo como é que os dois vão estar refletindo na nossa vivência diária, como que nós, através desse exercício do autoconhecimento, vamos poder identificar em nós o que é o desamor, o que é o pseudo-amor nas nossas relações. E aí, na segunda parte do seminário, nós vamos estar vendo sobre o auto-amor, né? Sobre a essência amorosa. Então, nesse pequeno gráfico, retrata ali para nós que no centro do gráfico, no centro desse círculo, nós podemos ver o ser essencial, motivado pela energia do amor. Nós dissemos que nós somos, o nosso espírito, a nossa essência espiritual é esse ser essencial, movido pela energia do amor, em estado latente, ainda, para ser desenvolvido, uma potência para ser desenvolvida. Alírio vem nos dizer, nessa obra, que o ser essencial é o centro da consciência, onde estão fixados todas as características positivas e os valores reais do indivíduo. Não estamos falando dos valores transitórios, então, estamos falando dos valores reais. Todos aqueles valores que, conforme nós vamos adquirindo, não mais perdemos. Se adquirimos a paciência, é uma conquista nossa desse ser essencial. Vai estar, então, angariando esse valor. Não mais perdemos, não nos é tirado esse valor. Então, nós estamos vendo agora, na segunda parte, revestindo esse ser essencial, as negatividades do ego, movido pela energia do desamor.
Essas negatividades do ego é a parte do ego onde ficam registrados os sentimentos que representam a ausência do amor. Esses sentimentos que nós cultivamos, que vão estar representando a ausência desse amor, encobrindo esse amor em potencial, não deixando com que esse amor cresça, não permitindo a nossa autoiluminação, não permitindo o nosso autoencontro conosco mesmo e a nossa autotransformação. Nós vamos estar vendo eles em detalhes, alguns deles, né? Agora nós temos a terceira parte, que são as máscaras do ego e o pseudo-amor. Vocês estão vendo que essa camada aqui é a terceira, é a que está revestindo a negatividade do ego e o ser essencial. São as máscaras do ego que nós conhecemos, né? É a parte disfarçada, mascarada, onde o ego lança a mão dos seus instrumentos de defesa e de fuga. Nós podemos ver que então para formar a nossa psique, para formar a nossa psicologia, existem camadas, poderíamos comparar com a camada da cebola, né? Conforme nós vamos fazendo esse exercício de autoencontro, autoconhecimento, autotransformação, nós vamos perdendo essas camadas, fazendo com que a camada interior, que é o ser essencial, valores reais que não se perdem, possam transparecer, possam iluminar-nos. É esse o processo da reforma íntima que nós conhecemos no Espiritismo, em teoria. Nós temos que vê-lo em prática e nós vamos estar vendo como é que isso vai estar transparecendo na nossa existência, como que isso vai estar através das nossas atitudes, como nós vamos estar identificando em nós o pseudo-amor e o desamor. Nós vamos entrar no desamor. E o desamor vai estar representando todas as negatividades do ego, que fazem parte de nós. Nós estamos num mundo de provas e expiações. É natural que nos identifiquemos com esses sentimentos, é natural que eles apareçam em nossa existência. O convite da doutrina espírita é para que não permaneçamos no erro. A partir do momento que nós identificamos um equívoco, é a tomada da consciência, a tomada da responsabilidade para não permanecer. Permanecer no erro, nós estamos dando vazão à culpa, ao peso da consciência e não saímos do lugar. O convite da doutrina espírita é o convite da ação, da atividade, da dinâmica do ser. Então nós vamos estar vendo o ódio. Com a benfeitora Joana de Ângeles, ela vem nos dizer que semelhante a um raio fulminante, quando alcança alguém, queima e requeima os sentimentos, enquanto combure o raciocínio e o discernimento. Através das obras de André Luiz, que representam toda aquela porção do plano espiritual que, devido à nossa fisicalidade, nós não conseguimos ver as leis dos fluidos, provavelmente André Luiz vem nos dizer que o ódio estaria sendo retratado em nós assim, como essas descargas elétricas, eletromagnéticas, segundo André Luiz, mas nesse sentido do ódio, elas são fulminantes para a destruição. Primeiro em nós, porque todo mal que direcionamos ao próximo, primeiramente, é direcionado em nós. Nós estamos primeiro nos intoxicando, para depois lançar essas toxinas aos nossos irmãos. Então nós podemos fulminar, não fulminarmos mais com as armas, podemos até fulminar com as armas, mas o que nós mais vemos comumente na nossa existência, no nosso dia a dia, é nós fulminarmos através do nosso olhar. As plantinhas às vezes nem aguentam, né? Vão murchando dentro de casa, algumas até morrem. Qual será o efeito então nos nossos irmãos que estão recebendo esses raios fulminantes, deletérios, intoxicantes, aqueles que estão menos atentos, aqueles que não vigiam-se, não têm defesa, vão estar recebendo esses raios, assim como nós quando os lançamos. Nós também podemos fulminar através das palavras. As nossas palavras, cada uma delas, estão revestidas por sentimentos que vêm dessa porção emocional que nós temos. Esses sentimentos negativos vão estar imprimidos na nossa palavra e ela vai, como Joana de Ângeles disse aqui, queimar e requeimar os sentimentos. Nós estaremos trazendo dor e sofrimento aos nossos irmãos. Sabemos, através das leis de causa e efeito, que toda desarmonia que nós trouxermos, nós seremos convidados a recapitular a lição, nessa existência ou existências por vindouras,
com maior nível de dificuldade. Portanto, o convite da doutrina espírita é para que nós usemos da razão, às vezes da frieza da razão, calculemos, porque quando esses pensamentos surgirem em nossa mente, pensamentos do ódio, que nós não demos força a esses pensamentos. A partir do momento que nós falamos, nós demos a força e o impulso ao pensamento, que vai imprimido com esse sentimento de ódio e vai ferir, queimar e requeimar os sentimentos. O mesmo com o olhar. Nós estamos projetando esse olhar negativo que vai estar fazendo o mesmo para esse nosso irmão. Joana de Ângeles vem dizer, enquanto combune o raciocínio e o discernimento. Quem é de nós que, movido pelo ódio, raciocina antes de fazer alguma ação? Ninguém de nós. Aí depois nós vamos falar assim, poxa vida, o que eu fiz se eu tivesse pensado antes de eu agir? O ódio vai estar determinando isso. Os nossos impulsos do homem velho. Os impulsos do homem velho são as sombras que nós queremos transformar em luz, para podermos adquirir a felicidade e a paz de consciência. Se não usarmos da razão, que Kardec vem nos dizer, para tudo na vida devemos passar pelo crivo da razão. Não seria diferente com o sentimento de ódio e discernimento. Não saberemos discernir. Vai ser tudo a nível do nosso ego. O que eu penso, o que eu acho que é certo, as minhas crenças. Jamais cogitando a possibilidade de estarmos em equívoco, se não conhecemos todas as leis de Deus. Estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então é natural que podemos nos equivocar muito no caminho. Mas quando estamos movidos pelo ódio, o nosso discernimento vai estar coberto com o véu da cegueira. E nós vamos estar julgando e acusando e depois nos arrependeremos. Portanto, muito importante, quando trazido ao nível do ódio, a esses sentimentos, que não demos vazão, que raciocinemos. Vamos respirar, contar até 10. Chico Xavier ensina, Emmanuel ensina a terapia do copo d'água, né? Onde nós pretendemos que tomamos um copo d'água. Enchemos a boca de água, não engolimos e nem jogamos para fora. E isso vai fazer com que a gente se acalme, que a gente esfrie, para que esse ódio passe e usemos o raciocínio e o discernimento para que as nossas ações sejam corretas, sejam bem medidas, para que nós revertamos esse quadro. Joana de Ângeles vem dizer que o colérico abrevia a existência, em razão das altas cargas tóxicas que absorve e das cargas emocionais que lhes desarticulam o sistema nervoso central. Suicídio inconsciente. O ódio traz-nos o suicídio inconsciente, não para chocar, mas para trazer a nossa consciência, que é isso que nós estamos fazendo conosco. Essas cargas tóxicas, elas vão absorver a nossa energia, o nosso fluido vital, que cada um de nós tem para viver na Terra um certo período de tempo. Se nós abreviarmos essa existência, André Luiz nos traz o conhecimento que é um suicídio inconsciente. E também ela vai acarretar desarmonias no sistema nervoso central, que comanda toda a nossa fisiologia e a nossa psicologia enquanto encarnados na Terra, trazendo muitas desarmonias para nós. Joana de Ângeles também traz uma belíssima mensagem chamada Ciclo do Ódio, para nós aprendermos como é que isso vai trazer efeitos na nossa vida quando nós não estamos conscientes das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e sentimentos. Nesse ciclo do ódio, ela vem nos trazer o conhecimento que um belo dia, um certo dia, um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa, chega na sua empresa e vai analisar os statements, né, financeiros daquela empresa. E descobre que não está dando tanto lucro assim. Chama o gerente e grita com o gerente. O gerente, então, vai embora para casa com o coração cheio de raiva. Chega em casa, a janta não está pronta. Descarrega na mulher. Grita com a esposa. A esposa vai para a empregada, descarrega na empregada porque a janta não estava pronta. A empregada fica nervosa, até quebra um prato. Vai catar o prato no chão, tropeça no cachorro, chuta no cachorro. Descarrega no cachorro. O cachorro sai para a rua de uma maneira violenta. A primeira senhora que aparece no caminho, o cachorro morde. A senhora então vai para o farmacêutico. Chega no farmacêutico, grita com o farmacêutico a hora que toma a picada da injeção. O farmacêutico chega em casa, vai jantar, não é a janta que ele queria com a esposa. Descarrega na esposa. A esposa do farmacêutico afaga-lhe os cabelos, beija-lhe a fronte e diz: amanhã lhe prepararei um jantar que lhe agrade mais. Quebrando o ciclo do ódio, dizendo ao esposo: vai descansar, vai dormir. Tivesse um dia muito longo, amanhã acordas com as energias renovadas, de volta para o trabalho e para a nossa vida. Portanto,
A única pessoa consciente no ciclo do ódio foi a mulher do farmacêutico, que quebrou esse ciclo. Quando nós não assistimos os nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos estar entrando nessas zonas de vibração do ódio, dos sentimentos inferiores, que em nós ainda é muito forte, porque são lições, nós vimos lá atrás, lições que nós não aprendemos, e lições que nós negligenciamos, nós deixamos para o lado, nós estamos empurrando com a barriga, e agora nós somos reconvidados a atravessar. Portanto, a consciência do que pensamos, fazemos e agimos é muito importante para que nós não entremos nesses ciclos. A próxima negatividade do ego, que nós podemos ver ali, é o egoísmo e o orgulho. E essa foto descreve bem, né? Somos o gatinho que pensamos que somos o leão. Né? Então, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Fenelon vem nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa passagem, que o egoísmo, dentre as nossas imperfeições, será a mais difícil para podermos atravessar. Porque vivemos num plano de provas e expiações, onde a influência da matéria ainda é muito grande em nós. As nossas necessidades, a nossa necessidade de acúmulo só para nós. Mas como é que isso decorreu? Por que temos essa necessidade de acúmulo? O egoísmo deriva do instinto de sobrevivência. Nós vimos no domingo passado o instinto sendo desenvolvido no reino animal, quando ainda estagiávamos como princípio inteligente. Agora, convidados à era da razão para todos nós transformamos o egoísmo, nós transformamos esse instinto de sobrevivência para que possamos valorizar a nossa vida, a nossa existência em egoísmo, através dos excessos. Quando queremos acumular excessos, acumular bens, acumular tudo para nós, com medo do porvir. Falta de fé. O desenvolvimento da fé vai estar nos auxiliando a superar o egoísmo em nós. Através dessa dinâmica onde nós sabemos que nada nos pertence. Louvada seja a doutrina espírita e Jesus, que veio nos dizer que nada nos pertence, tudo pertence ao Pai. Estamos aqui, estágios transitórios. Nem aquilo que nós trabalhamos e nós adquirimos o nosso salarinho no fim do mês e queremos adquirir um bem, nem aquilo nos pertence. Porque Deus nos deu a oportunidade de ter o trabalho que nos dá o nosso salário e a existência digna, mas que pode ser tirado de cada um de nós a qualquer momento. A qualquer instante nós podemos ser convidados de retorno à pátria espiritual. E nada do que acumulamos aqui poderemos levar. A doutrina espírita vem nos dizer que nós só verdadeiramente temos aquilo que doamos. Só poderemos levar conosco para o plano espiritual aquilo que nós nos dispusemos a doar. Amor, paciência, caridade, bondade, nos negativos também. Se doamos egoísmo, se doamos tristeza, se doamos amarguras e agressões, carregaremos todos esses elementos conosco no nosso desencarne. Joana de Ângeles vem dizer, nessa analogia, que o amor faz o que pode, o orgulho faz como quer e o egoísmo faz o que quer. Podemos ver que o orgulho é quando nós nos impomos e queremos que a nossa opinião seja a mais válida, seja a mais certa, quando nós nos consideramos melhores que os outros e nos colocamos num pedestal. Tudo que os outros dizem não tem importância, só o que eu digo tem importância. E nós vamos ver como que o egoísmo, agora, nessa dinâmica da negatividade do ego, como o desamor, vai estar sendo mascarado na dinâmica das máscaras do ego pelo pseudo-amor. Nós vamos estar entrando mais em detalhe como é que ele vai estar sendo, como é que nós vamos poder identificar ele através dos nossos pensamentos e sentimentos, porque muitas das vezes achamos que não somos orgulhosos, mas através das máscaras do ego, quando nós reconhecemos essas máscaras, nós vamos ver que por trás do nosso melindre está o orgulho, por trás da nossa timidez está o orgulho. Pensamos que timidez é sinônimo de humildade, né? Através do estudo da doutrina espírita, quando nós estudamos a palavra humildade, nós vamos ver que não é se colocar abaixo de ninguém, é considerar-se iguais, irmãos uns dos outros, assim como Jesus nos ensinou. Uma das outras negatividades do ego é a revolta.
E ela vai estar sendo explicada para nós por Lázaro em Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa. Aí ele vem dizer que o pusilânime, o covarde, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. A revolta vai estar se caracterizando em nossas vidas todas as vezes que questionarmos: cadê Deus? Cadê os guias que não me auxiliam? Nós, cobertos com o véu do esquecimento, não notamos, não percebemos que no plano espiritual, quando estávamos com o coração repleto de esperança por essa existência terrestre, por essa oportunidade da reencarnação, nós nos comprometemos a atravessar desafios que vão fixar em nós as virtudes necessárias para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Quando aqui deparamos essas dificuldades, nós então, muitas das vezes, nos remetemos à revolta, dizendo que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, quanto mais eu rezo, mais problema me aparece. Não percebendo que os problemas são esses desafios que vão estar nos auxiliando a fixar as virtudes em nós. Por isso que Lázaro diz que a obediência é o consentimento da razão. Quando nós obedecemos, no sentido de que nós nos conscientizamos que isso é um desafio, nós aceitamos tudo aquilo que não podemos modificar, que é no exterior, mas modificamos aquilo que possamos, que é o nosso interior, as nossas crenças, os nossos pensamentos, os sentimentos que temos nessas situações, nós estaremos tendo essa obediência dinâmica, onde nós modificamos o nosso quadro interior, com a consciência de que não podemos, muitas das vezes, modificar o quadro exterior. E ele também diz que a resignação é o consentimento do coração. Porque no sentido da emoção, nós saberemos com a fé raciocinada que isso é para o nosso bem. Quem desenvolve a resignação saberá dizer sempre: seja feita a vontade do Pai. Porque o Pai sabe o que é melhor para nós. Enquanto que nós, no estágio de ignorância, no planeta de provas e expiações, ainda não sabemos muitas das vezes o que é melhor para nós. E as experiências que nós consideramos desagradáveis hoje seriam a nossa salvação. Se às vezes estivéssemos em situações melhores na Terra, estaríamos cometendo desatinos que nos estariam conduzindo a dívidas maiores a ser ressarcidas. Uma outra negatividade do ego é a angústia. E quantos de nós muitas vezes carrega o coração angustiado na incerteza do futuro? Entretanto, as raízes fortes da angústia encontram-se emaranhadas no passado de culpa do espírito, que reconhece o erro e teme ser descoberto. A angústia é estado mórbido que deve ser combatido na sua causalidade. Joana de Ângeles vem nos dizer essa mensagem no livro Mensagem de Luz, dizendo que a causa da angústia vai ser encontrada através das nossas faltas do passado, que reverteram sem culpa, onde nós não assumimos a responsabilidade de modificar. Caímos na culpa. A culpa é sinônimo de inércia. O Espiritismo vem nos ensinar isso. A culpa é sinônimo de não assumirmos a responsabilidade de modificar o quadro. E aí nós ficamos parados, cansados, sem vontade de agir e nos acusando, cada vez mais aumentando esse quadro de angústia. A doutrina espírita vem nos trazer à luz a solução da angústia através da responsabilidade, convidando a cada um de nós a assumir a responsabilidade por tudo que pensamos, sentimos e pelas nossas ações, para que possamos modificar. Tudo que está lá atrás não pode mais ser modificado, mas através das nossas boas ações nós estaremos nos conduzindo ao caminho que vai estar trazendo correção a tudo aquilo que nós desarmonizamos. Joana de Ângeles vem dizer que a angústia é estado mórbido, que deve ser combatido na sua casualidade, trazendo para nós essa consciência de ação. Estado mórbido nos lembra doença, estagnação, e ela traz então a ideia da ação, da tomada de consciência e responsabilidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam
de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Emmanuel vem dizendo na obra Pensamento e Luz que a angústia vai estar fazendo esse processo de circuito fechado, onde nós não nos libertamos, nós não quebramos o ciclo. Igual o ciclo do ódio que nós vimos, nós estamos agora no ciclo da angústia. E com isso nós vamos estar atraindo ao nosso âmbito influência de todas aquelas entidades encarnadas e desencarnadas que se entrosem conosco. Todos aqueles nossos irmãos que se identificam com a angústia vão estar compartilhando conosco, porque nós vamos estar na mesma zona vibratória, nós vamos estar nesse mesmo ciclo. E isso vai estar aumentando esse quadro de angústia que nós já vemos, né? Coração apertado, vai aumentar cada vez mais, porque nós vamos receber influência também. Depressão. A angústia quando não é remediada através da tomada de consciência e de responsabilidade, muitas das vezes vai estar desenvolvendo esse quadro de depressão. A Organização Mundial de Saúde vem nos dizer que a depressão é o mal do século. 121 milhões de pessoas no mundo, neste momento, estão em estados depressivos. 850 mil pessoas por ano suicidam-se em decorrência da depressão. O que seria isso? Quase 3 mil pessoas por dia. Neste momento, neste domingo, 3 mil pessoas suicidaram-se devido à depressão. Por isso que é trazido para nós como mal do século. Quando o organismo se debilita, seja qual for a causa, enfermidade, estresse, frustração, as resistências psicológicas diminuem, dando curso à manifestação do desânimo, que expressa em forma de cansaço e desinteresse por tudo quanto cerca o indivíduo, mesmo aquilo que antes era uma fonte de entusiasmo e fortalecimento. Joana de Ângeles vem trazer para nós essa informação na obra Despertar do Espírito, para que nós possamos nos despertar. Qualquer desânimo que bater a nossa porta, quando nós identificarmos esse cansaço e esse desânimo, o convite é do despertar, é da atividade. Nós estamos aqui porque será que Deus nos criou com 2 pernas, 2 braços? Será que é para a inatividade? Certamente que não. Um cérebro que processa informações por segundo numa velocidade grandiosa não é para a inatividade, é para que possamos ser seres que produzem. Nós somos co-criadores do universo, nós estamos aqui para co-criar amor e beleza a todo o nosso redor. A depressão causa o suicídio. A doutrina espírita vem nos dizer que o suicídio é um crime hediondo. A todos nós estudamos a consequência do suicídio. Nós temos a dádiva de compreender a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos vem nos trazer informações de todos aqueles nossos irmãos que entraram pelo caminho do suicídio, dando vazão à depressão. Pensando nós que através do suicídio nós acabaremos com a nossa existência, estamos muito enganados. Nós sabemos que acordaremos no plano espiritual, carregando em nós todas as vicissitudes e os problemas que aqui carregávamos, com o peso maior da nossa consciência por termos desperdiçado e por termos tirado a própria vida, que só cabe a Deus, que nos concedeu, decidir quando nós terminamos com essa existência. Portanto, a depressão pode ser curada por todos nós. Nós temos a vacina. Essa vacina se encontra no Evangelho de Jesus. Se aplicarmos em nós, nós conhecemos a vacina. É necessário que apliquemos em nós, na vivência diária, que nos trará felicidade, que nos trará paz de consciência, porque as nossas ações serão contingentes com as leis de Deus que estão em nossa consciência. Ansiedade e desespero. A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos, a partir de então, a imaginarmos fatos catastróficos. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização, que toma conta do nosso presente, adenda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. A reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-la para melhor. São as palavras de Hamed.
ele vem nos dizer então que a ansiedade e o desespero é quando nós vivemos no futuro e esquecemos do presente. Se estamos vivendo no futuro, estamos deixando o presente de lado. Quando nós vivemos no presente, determina em nós a nossa desconexão conosco e com as leis divinas, porque não acreditamos, não temos fé no Pai, que o futuro é baseado no que nós construímos agora. É isso que Ramesh está dizendo aqui. Somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-la para melhor, o nosso futuro. E nós vivemos nessa ânsia de saber as coisas que irão ou não acontecer no amanhã. Se eu perder meu emprego, se eu ganhar isso, se eu não conseguir ir embora para o Brasil, se eu não conseguir acumular dinheiro, se eu não conseguir fazer aquilo, estamos vivendo lá e esquecendo de viver aqui. É só o aqui e agora que vai determinar o que o amanhã será. A ansiedade e o desespero é decorrência disso e é um desamor. Nós nos desamamos quando nós permitimos que a ansiedade e o desespero apareçam em nós. E nós podemos sentir. Eu sou vítima da ansiedade, não vítima, né? Eu alimento a ansiedade, eu dou validez à ansiedade em muitos momentos da minha vida. E tenho aplicado os ensinamentos de Jesus. Tem me ajudado imensamente. A ansiedade, ela aparece em nós por coisas pequenas, coisas corriqueiras, quando estamos atrasados, esperamos o ônibus e vamos começando com esse quadro que vai aumentando e vai aumentando. Porque aí nós vamos receber também a influenciação, todos aqueles nossos irmãos, que assim como nós são ansiosos, vão estar ali depositando, aumentando esse quadro, para que nós vamos sentindo o coração bater, e a suturese, o suor frio, parece que a gente vai desmaiar, porque damos vazão à ansiedade. Quando nós, numa proposta de amorosidade, decidimos por escolher a paciência, escolher a resignação, nós vamos trabalhando a ansiedade em nós. Carregamos um livrinho de leitura, que toda vez que o ônibus estiver atrasado, eu vou tirar. Eu estou aprendendo, estou focalizando a minha mente numa coisa que é valiosa, num estudo salutar. Tirar um minuto para fazer uma oração vai estar tirando esse quadro de ansiedade. Quando nós aumentamos o quadro de ansiedade, ele vai gerar o desespero, que seria o ápice da ansiedade. No desespero também nós estaremos desfocalizados da razão. Não agiremos com razão. Ninguém sob desespero vai estar com a razão e nem o discernimento nas mãos para poder agir. E agiremos pelo impulso, e nos arrependeremos. Medo e pânico. A benfeitora Joana de Ângeles vem nos ensinar no livro Autodescobrimento, uma busca interior. No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em formas de distúrbio de pânico, dizendo para nós que o pânico vai aumentar devido ao nosso medo. Quanto mais vazão nós depositarmos no medo, vai estar se transformando numa patologia, que é o pânico. Face às ameaças, o ser permanece tímido, procurando fazer-se bonzinho, não pela excelência das virtudes, mas por mecanismo de sobrevivências afetivas. Ela vem dizer para nós que por trás da timidez nós vamos encontrar o medo, a covardia de nos auto-enfrentar. Portanto, a cada um de nós, os timidozinhos que se consideram humildes, todos nós, com a timidez, temos por trás o medo e a covardia. Se não agirmos agora e modificarmos esse quadro, poderá transformar-se numa patologia em forma de distúrbio de pânico. Não poderemos falar na frente de 10 pessoas que entraremos em pânico, se somos tímidos. Não poderemos agir por conosco mesmo, adquirir essa autoconfiança, adquirir essa certeza dentro de nós mesmos. Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. O medo não é negativo, é a maneira como nós utilizamos esses fatores em excesso que eles vão estar acarretando negatividade para nós. Nós vemos ali que o medo, na realidade, quando usado com sabedoria, vai ser a prudência em nós. A prudência de pensar nos nossos atos, na consequência que os nossos atos gerarão e que mais futuramente vão estar transformando em responsabilidade. Seremos responsabilidades porque mediremos as nossas ações antes de cometê-las. Saberemos que se pensarmos e raciocinarmos qual será o efeito daquilo que eu vou fazer, se será um efeito para o bem
que praticaremos, mas se for um efeito para o mal, nós estaremos colocando um freio em nós. Mas o medo e o pânico se caracterizam nas nossas vidas através de um desequilíbrio, que vão gerar patologias gravíssimas, podem gerar até suicídio, né? O pânico pode ser estabelecido em nós através de vários fatores, e todos eles nos convidam à mudança de crenças. A mudança que nós vimos nos slides anteriores, sobre Jesus nos dizer: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O pânico é uma crença que nós estabelecemos em algo. Por exemplo, o pânico de avião. É uma crença, o pânico de voar é uma crença que nós estabelecemos, que não há segurança ou que há medo por algo, por alguma coisa ou outra. Quando nós mudamos a nossa crença e estabelecemos que avião é um método seguro de transporte, quantas pessoas viajam diariamente, e no dia a dia vamos vivenciando essa crença, nós mudaremos a nossa sensação, nós mudaremos esse sentimento de medo, de pânico. Assim como muitos pânicos que surgirão na nossa existência. É o convite ao autoenfrentamento. Ciúme e inveja, negatividade do ego. Tá quase terminando. Não tá, é bom identificar em nós, não para nos deixar para baixo, mas para a gente identificando, a gente poder melhorar, tomar a atitude de modificar. Ciúme e inveja. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiança, em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Então nós vemos aqui, muitos de nós justificamos o ciúme, dizendo assim que precisa do ciúme, que senão não ama muito, quem não tem ciúme não ama de verdade. E Joana de Ângeles vem dizer que não, o ciúme traz desequilíbrio, é falta de confiança naquele parceiro, no filho, na mãe, qualquer que seja a relação familiar, qualquer que sejam os laços de afetividade, o ciúme é sempre desequilíbrio, ela vem nos dizer, é essa falta de fé. Porque o amor incondicional que Jesus vivenciou, exemplificou para nós, é aquele amor que não espera nada em troca. É aquele amor que simplesmente ama. Não interessa, que quer ver o outro feliz. Não interessa que me corresponda ou que me ame de volta. Só ama. Nada necessita de perdoar, só ama. Portanto, o ciúme não é justificativa de amor. Aonde há o ciúme não há o amor incondicional. Há o amor que condiciona o outro a me amar de volta. E nós podemos dizer também, se a pessoa amada não corresponder, o prejuízo é dessa pessoa, porque nós sabemos, segundo a doutrina espírita, que mais abençoado é aquele que ama, não aquele que recebe o amor, é aquele que já tem o amor dentro de si para doar ao próximo. Esse é o bem-aventurado. Sobre a inveja também, nós podemos dizer que o invejoso sente arder por dentro, cada vez que se vê impossibilitado de deter o que o outro detém, de fazer como os outros fazem ou de ser como os outros são, tendo sempre os olhos faiscantes diante de alguma coisa ou posição conquistada por alguém sob sua mira, perdendo muitas vezes o controle das próprias reações. Raul Teixeira psicografou essa mensagem do Espírito Joanes. Então nós vemos que a inveja é esse sentimento que, se alimentado, nós podemos ver o invejoso se está preocupando com a vida alheia, com o que o vizinho tem, com o que o colega de trabalho conquistou, com o que o fulano de tal adquiriu. Onde que está o foco dele na própria vida? Está vivendo a vida dos outros. E o invejoso, segundo as palavras dos benfeitores espirituais, é aquele que tudo quer. Quer ter o que o vizinho tem, quer conquistar o que o outro tem, quer ser como o outro é, mas não quer trabalhar para adquirir todos esses valores. Não quer trabalhar para integrar esses valores. E o Deus, que é toda justiça e todo amor, dá a cada um segundo sua obra. Portanto, quando alimentamos a inveja em nós, é sinal de que nós não queremos sair da inércia para conquistar os valores que necessitamos conquistar, delineando em nós ainda a preguiça mental, a preguiça física de sair atrás e conquistar tudo aquilo que necessitamos. É uma negatividade do nosso ego. Nós vimos então as negatividades do ego. Agora,
nós vamos estar vendo as máscaras, que são os mecanismos de defesa, pela qual procura compensar um comportamento negativo por aparentemente positivo. Aparentemente, né? Nós fazemos isso conscientes ou inconscientes. Muitos de nós também podemos fazer, e muitas das nossas atitudes pode ser um mecanismo inconsciente de eu estar cobrindo uma imperfeição, uma negatividade que eu tenho. Mas graças à doutrina espírita, graças à psicologia transpessoal, nós podemos identificar em nós quando estamos utilizando essas máscaras. E no dia a dia é muito cansativo, não é? Porque eu venho para o centro espírita aqui, eu tenho que pôr uma máscara. Eu vou para o trabalho, tenho que tirar daqui e pôr do trabalho. Dentro do lar eu tiro e ponho a outra. Na rua, quando eu estou como pedestre, eu ponho a outra. Quando eu estou no volante, eu ponho a outra. São todas as máscaras que nós usamos, delineando em nós a desonestidade conosco mesmo. Não conseguimos ser honestos nem conosco, admitindo as imperfeições que temos. E queremos pretender aos outros que somos bonzinhos, escondendo em nós essas imperfeições. Nós sabemos que se temos imperfeições agora, e essas são palavras de Adenauer Novaes. Ano passado, nessa casa, Adenauer Novaes disse assim para todos nós, que se nós cometemos equívocos, se nós temos imperfeição, a culpa é de Deus. E eu pensei comigo, não é possível, Deus que é todo amor, toda perfeição, toda bondade, como que a culpa é dele da imperfeição que eu tenho? Deus nos criou simples e ignorantes, sem ciência e sem sabedoria. Não temos ciência e não temos sabedoria. É natural que cometamos equívocos. É natural que erremos muitas vezes, porque através do erro nós vamos aprender. Mas Deus é toda bondade e nos deu a responsabilidade para que nós possamos agir. Quando identificarmos um equívoco, essa responsabilidade vai estar nos conduzindo à modificação dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Vai estar nos dando a oportunidade de crescer. Então nós podemos dizer sim, que se temos as imperfeições, a culpa é de Deus, porque nos criou simples e ignorantes. Mas graças a Deus, graças ao Pai, Ele nos criou simples e ignorantes. Porque cada um de nós podemos percorrer os nossos caminhos e conquistar tudo aquilo e ter o mérito pelas nossas conquistas. Adquirir a luz, mas sermos meritórios, porque trabalhamos para adquirir essa luz. Então, a honestidade nesse processo do autoconhecimento, da autotransformação, é essencial para todos nós. Primeiro para conosco, para não colocarmos máscaras até para nós, dificultando-nos a identificar as nossas deficiências, mas principalmente para os outros. É natural que todos nós tenhamos imperfeições. Então não preciso colocar máscara para pretender ser boazinha, para pretender ter conhecimento, para pretender ser humilde. Ainda carrego imperfeições, é natural. E é mais fácil para nós, quando nós acolhemos essa proposta, ao invés de apontar o dedo para nós mesmos, muitas vezes, num processo de autoridade, de querermos ser bonzinhos. É mais fácil para nós acolher essas imperfeições, esses defeitos, tendo a consciência de que o Pai nos criou simples e ignorantes, mas nos criou por amor e para amar, que assumimos a responsabilidade de modificar. Então, nos mecanismos de defesa, nós vamos estar vendo só alguns, né? Euforia, autopiedade, perfeccionismo, projeção e martírio. Então, nós começamos com a euforia. E a euforia é muito utilizada para compensar sentimentos de tristeza ou de depressão. Nos diz Alírio de Cerqueira Filho. E nós podemos ver a euforia em nossas vidas através desse quadro, dessa pintura aqui também, que é um desenho de uma obra de André Luiz, Entre o Céu e a Terra, aonde um irmão nosso encarnado, através da euforia, na busca da euforia, para mascarar sua infelicidade, seu vazio existencial, procurou o vício do alcoolismo. Então nós veremos na euforia todos os mecanismos de fuga onde nós procuramos suprir a nossa infelicidade, o nosso vazio existencial nas coisas exteriores. Nos vícios do alcoolismo, que nos vão trazer aquela felicidade de meia hora, uma hora que seja, o efeito que o álcool tiver em nós será o efeito da euforia que nós tivermos, para pretendermos que estamos felizes. As drogas são um sério mecanismo de euforia, porque o ser, no seu vazio existencial, vai procurar, através das drogas, o suprimento dessa felicidade. E vai viver na ilusão, vai precisar cada vez mais e mais desse mecanismo de fuga. Adenauer Novaes vem nos dizer, na cura da depressão, na cura
da viciação pelas drogas químicas, nós só conseguiremos auxiliar todos aqueles nossos irmãos, principalmente os jovens, a superar essa cura se atacarmos o mal pela raiz. E a raiz desse mal é o vazio existencial, é o vazio interior. Então não adianta a gente colocar, obviamente remedia as clínicas, os tratamentos patológicos, tudo isso vai estar auxiliando esse espírito. Mas se nós não atacarmos o vazio existencial, se nós não providenciarmos algo para preencher esse vazio, não conseguiremos auxiliar. A euforia também é em nós, não só nesses mecanismos de fuga, mas quando nós pretendemos, através de uma felicidade falsa, está demonstrando que somos seres felizes. Então a gente sorri com um sorriso Colgate, mas lá dentro tem a tristeza. A gente chega fazendo barulho, mas esse barulho é desequilíbrio, não é a felicidade. Então sejamos naturais, sejamos honestos. Todos nós temos os dias de sombra, é natural. Nós teremos os nossos dias de tristeza e um pouquinho de angústia. Mas não trazer a euforia como esse mecanismo é como se nós tivéssemos ou 8 ou 80, né? Nós estamos tristes por dentro e aí chegamos fazendo aquela barulheira para querer dizer que estamos felizes. É um mecanismo de fuga do ego, do pseudo-amor. Não o amor verdadeiro, é o pseudo-amor que está encobrindo esse defeito que por sua vez encobre o amor verdadeiro. A autopiedade. Joana de Ângeles vem dizer então, receando o labor bendito, ou dele fugindo, mediante mecanismos de evasão inconsciente, a criatura se deixa envenenar pela psicosfera mórbida da autopiedade, procurando inspirar compaixão antes que despertar e motivar o amor. E se nós vermos o nome da obra também, né? A gente sabe o que ela veio fazer aqui conosco, com essa mensagem. Ela veio nos alertar que a autopiedade, quando nós nos fazemos de bonzinhos, de coitados, coitadinho de mim, não consigo nada, não posso, é muito pra mim. Toda vez que nós fazemos isso, nós sabemos que nós estamos mexendo com a nossa dimensão do ego. Agora nós sabemos que é o pseudo-amor. E que vai estar na realidade dizendo que nós não queremos fazer aquilo. Nós queremos ser as vítimas. Inspirar compaixão nos outros, antes que despertar e motivar o amor. Nós podemos olhar as personalidades, grandes personalidades, que superaram as vicissitudes do mundo. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Jesus. Nenhum desses espíritos despertou a compaixão de ninguém. Eles se motivavam no amor, de servir e de ser feliz. E é aí que devemos nos motivar, despertar e motivar o amor. Quem é que vai estar inspirado em alguém que é um coitadinho? O que o coitadinho vai poder fazer? Não vai ter a força do amor para poder agir, que é a dinâmica de modificar, é a dinâmica de sim, é possível, sim, conseguirei estabelecer metas e conquistá-las. O que se faz de coitadinho, a autopiedade não tem essa energia para poder estar abraçando as grandes tarefas, os grandes ideais. E nós também, no nosso dia a dia, abraçar as pequenas grandes coisas. Quando nós nos colocamos na autopiedade, eu não posso, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Para despertar a compaixão nos outros, nós estamos nos colocando na posição de não querer fazer. Nós não queremos, é o ego ditando-nos o que fazer. E não a dimensão do self, que nos auxilia a crescer, a sermos seres autônomos, donos da nossa vida, capazes de poder modificar a nossa vida. Perfeccionismo, para aqueles de nós que acham que o perfeccionismo é uma atitude de amor, nós vamos ver aqui que é uma atitude de pseudo-amor, né? Que vai estar mascarando uma das negatividades do ego que nós já vimos lá atrás. Vai estar mascarando o nosso orgulho. Faltando valores morais, para um enfrentamento lúcido com a realidade em que limita os movimentos, transfere o sentido de responsabilidade para o próximo, para a sociedade, e descarrega sua mágoa, rebelando-se, anulando-se. Joana de Ângeles psicografou essa mensagem através de Divaldo Franco, em 1998, sobre o perfeccionismo, dizendo que quando somos perfeccionistas é porque somos orgulhosos e queremos tudo perfeito, num mundo de provas e expiações, onde nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Nós queremos tudo perfeito.
E nos esquecemos, e aí quando nós começamos a projeção, porque nós nos esquecemos de olhar para nós. Quando nós fazemos a viagem interior, nós vamos ver que ainda carregamos defeitos, muitos, que necessitam ser trabalhados. E no perfeccionismo, nós exigimos dos outros que eles façam tudo perfeito. Nós projetamos no outro que queremos tudo perfeito. E isso traz para o próximo, nós trazemos então para o próximo, para a sociedade, a responsabilidade das nossas ações. A culpa é do governo, a culpa é da prefeitura, a culpa é de fulano de tal, a culpa é de não sei quem, sem tomar responsabilidade por modificar aquilo que nós podemos modificar em nós. Tendo essa, o Evangelho de Jesus nos ensina a ser severos para contigo e brandos para com o próximo. Severos não no sentido de nos machucar, de sermos exigentes, mas no sentido de nos disciplinarmos na proposta que nós escolhemos para nós. Jesus, Kardec, traz a caridade como a bandeira do Espiritismo. E a caridade segundo Jesus, na questão 886 do Livro dos Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, que o perfeccionismo está quebrando ali, e perdão das ofensas. O perfeccionismo não vai conseguir aceitar o que não é perfeito. Portanto, quando identificarmos o perfeccionismo em nós, tudo dobradinho, não saio de casa se o guarda-roupa não estiver assim, não faço tal coisa, isso torna-se patologia na vida das pessoas, nas nossas vidas. E aí nós exigimos dos maridos que tudo seja perfeitinho, né? Antigamente eu digo que eu saía em casa catando as meias do esposo e dizendo quando chegar em casa ele me paga. Através do perfeccionismo, quando a gente vai desenvolvendo a amorosidade, a proposta do Espiritismo, a gente vai agradecendo pelo trabalho que vem nas nossas mãos, do mais simples ao mais complexo. Mas lembrando que nós carregamos muitas imperfeições. Eu carrego imperfeições morais, não posso criticar as imperfeições de uma meia jogada num lugar. Nós podemos trazer isso para a nossa dinâmica do dia a dia. Quantas das vezes, nas nossas perturbações mentais, nós prendemos a nossa mente em ciclos viciosos, exigindo dos outros perfeição, enquanto em nós ainda existe muita sombra a ser transformada em luz. Mais uma vez, o Evangelho de Jesus vem trazer essa certeza para os nossos corações, esse legado, essa terapêutica que vem nos auxiliar a superar todos esses pseudo-amores e todos esses desamores para que possamos fazer essa energia do amor jorrar em nós, sair de nós. Projeção. Nós já vimos algumas passagens onde a projeção vai estar sendo refletida em nós. E ela é um pseudo-amor. Nós vamos ver por quê. É uma das formas mais comuns de projeção. É a necessidade de culpar os outros pelas próprias atitudes, transferindo para outrem a responsabilidade sobre si mesmo. É o que nós vimos, né? Nós dizemos que a culpa é do governo das ruas estarem sujas, que a culpa é do governo, dos governantes, a culpa é da prefeitura, a culpa é do council que cobra para tirar o lixo, a culpa é de não sei quem que cobra imposto tanto alto, e nós não nos responsabilizamos em fazer a nossa parte. Se culpamos o council pelas taxas que nos cobram, a prefeitura pelos impostos que nos cobram, vamos nós, então, não jogar lixo na rua. Essa é a responsabilidade que nós assumimos. Mas na dinâmica emocional e afetiva do nosso ser, nós culpamos os outros por aqueles defeitos que em nós não assumimos a responsabilidade de modificar. E a projeção é isso. E louvada seja a doutrina espírita, bendita a doutrina dos espíritos, que vem nos ensinar que o outro é o espírito, o outro é o espelho positivo onde a minha negatividade está sendo refletida. Toda vez que eu apontar o dedo para o outro, eu saberei que aquele defeito que eu vejo no outro é o defeito que eu carrego em mim e necessita ser trabalhado. E essa terapia nos auxilia a silenciar bastante, porque toda vez que a gente vai criticar alguma coisa, a gente percebe que carrega ela dentro de nós. Aí a gente silencia e tenta modificar o nosso quadro nessa proposta da autotransformação. Projeção dos sentimentos interiores para o mundo exterior. Comumente significa ver no outro aquilo de que não gosta em si. Nós podemos perguntar em nós também como é que andamos nós no campo da projeção quando nós só conseguimos ver negatividade nas coisas. Porque nós estamos dizendo que é a projeção dos sentimentos interiores no mundo exterior. Se eu só vejo tragédia, se eu só vejo tristeza,
se eu só vejo coisas negativas acontecendo na Terra, o que será que está dizendo de mim? Está dizendo sentimentos interiores. Quais são os sentimentos que eu estou cultivando? Mesmo para nós é muito consolador quando nós vemos beleza nos outros, quando nós vemos as atitudes nobres dos outros se destacando e as belíssimas obras que acontecem na Terra o tempo inteiro. Hoje nós tivemos uma belíssima lição de solidariedade com a maratona em Londres, onde muitas pessoas unidas numa causa só estão lá colaborando para instituições de caridade, colaborando para a causa e o bem da humanidade. Então, benditos de nós, quando nós conseguimos ver as coisas positivas, é porque nós já estamos modificando os sentimentos interiores e a nossa visão do exterior modifica-se assim também. O martírio é um pseudo-amor, e nós vamos ver por quê. É o bonzinho, a boazinha, está sempre disposto a sacrificar-se para ajudar os outros, mesmo que para isso tenha que passar por cima de suas próprias necessidades. E a Lírio vem nos dizer: somos todos nós que não sabemos dizer não, porque nós queremos ser bem vistos pelos outros. Não fazemos as ações pelo bem, do bem fazer. Não fazemos a caridade segundo Kardec nos ensinou, segundo os espíritos superiores e Jesus nos ensinou. No anonimato, nós queremos estar lá, estampados como os bonzinhos, as boazinhas, e nos sacrificamos, né? Fazemos aquelas ações grandiosas. Muitas das vezes, nós não podemos fazer e dizemos sim para algo que internamente, na nossa consciência e no nosso coração, nós queremos dizer não. Então, todos aqueles de nós que está habituado a dizer sim e amém para tudo, assistimos quais são as nossas intenções mais íntimas. Se queremos ser mártires, heróis, para aparecer para os olhos dos outros, ou se fazemos no anonimato. Dizer não é respeitar muitas vezes a nossa consciência e as leis de Deus que estão em nós, porque abraçamos uma proposta, temos um ideal. Tudo aquilo que não é condizente com aquele ideal, não poderei aceitar. Então, muitas das vezes, dizer não é positivo, respeita a nossa individualidade, mas o convite aqui do martírio é para nós analisarmos as nossas intenções mais íntimas. Lá atrás, quando Santo Agostinho disse que ele faz esse exame de ver se ele faria algo que não confessaria a ninguém, nós podemos perguntar aqui no martírio: qual que é a minha verdadeira intenção? Será que eu teria coragem de confessar a minha verdadeira intenção? Será que eu estou fazendo isso para ser bem vista? Para parecer boazinha? Para fazer a caridade aos olhos dos outros? A verdadeira caridade é aquela que é feita no anonimato. Na caridade também nós podemos lembrar as palavras de Jesus, as palavras de Kardec no Evangelho e dos Espíritos Superiores, que nos diz que quando nós recebemos a remuneração da caridade na Terra, quando nós fazemos o bem para sermos bem vistos, nós recebemos já a nossa recompensa na Terra, através dos irmãos que viram. Por isso que a caridade no anonimato é válida, porque ninguém viu, eu fiz pela simples intenção de fazer o bem, sem olhar a quem e sem esperar nada em troca. Aí nós receberemos a nossa recompensa no céu, que nós vimos que o reino do céu nada mais é do que a nossa paz de consciência. Então nós receberemos através dessa ação a nossa paz de consciência, enquanto que a outra, nós receberemos os brigados, as admirações, os títulos temporários e transitórios da terra, nada mais. A proposta dessa exposição de hoje foi para nós identificarmos o mal que existe em cada um de nós, com naturalidade, com amorosidade, acolhendo todos aqueles defeitos, todas aquelas vicissitudes que ainda carregamos, lembrando que estamos mais próximos do ponto de partida do que o ponto de chegada. Não é para nos desanimarmos. Joana de Ângeles diz que a viagem do autoconhecimento é um parto moral, porque é doloroso para nós nos despirmos na frente de um espelho onde vai estar retratando todas as nossas imperfeições e admitir muitas vezes para nós, que somos orgulhosos ainda, que temos defeitos, que temos imperfeições. Quando nós fazemos essa viagem de identificar o mal, não é para que caiamos na culpa, que nós vimos lá atrás, que é um mecanismo que o ego tem para que permaneçamos
na inércia para que não façamos nada. É para assumirmos a responsabilidade. A proposta da doutrina espírita, da reforma íntima, da transformação do sal, da terra, da luz do mundo que Jesus nos propôs, é essa proposta ativa, amorosa, de identificação desse mal. Somente através dessa identificação, Jung nos disse, nós poderemos transformar essas virtudes que são sombras em luz. Não eliminá-las, transformá-las. Nós poderemos fazer com que a nossa porção do self, o nosso ser essencial, o nosso ser divino, seja aquele ser que comande o ego, e não o ego que comande o ser. Não o que eu quero fazer, mas o que eu devo fazer nessa dinâmica de decisão amorosa que nós fazemos conosco. Então, a proposta do auto-amor, para desenvolvermos esse auto-amor em nossas vidas, é a nossa resistência ao mal que existe em nós. Essas são palavras de Kardec, quando ele pergunta às entidades venerandas na questão 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem que há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Nós vimos na dimensão do ego, do desamor e do pseudo-amor, todas as más tendências, algumas das más tendências que vão nos auxiliar nessa proposta de autoconhecimento, a identificar em nós, quando nós fazemos essa viagem, quais são essas tendências negativas que existem em nós e que nos arrastam para as más ações, para os maus pensamentos e para os maus sentimentos. E toda vez que em nós exercitarmos a capacidade de resistir, nós estaremos desenvolvendo as virtudes mais meritórias, abrindo-nos para o aprendizado delas, que vão fixar, que vão brilhar em nós a luz do alto amor. Kardec também vem dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Kardec não disse para nós que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua perfeição moral. Ele foi categórico em dizer esforços que emprega para domar suas más inclinações. Quem lembra as palavras de Kardec vai dizer também que o verdadeiro espírita é aquele que se emprega para dominar as más inclinações, se esforçando para ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Não para adquirir a perfeição depois de amanhã, daqui a um ano. Isso é irrealístico, não é possível em uma existência que nós possamos transformar todas as nossas sombras em virtudes, mas que nós possamos utilizar o nosso tempo para que possamos, toda vez que estivermos perante as nossas dificuldades, superarmos-nos, auto-enfrentarmos-nos. Nós temos a capacidade. Lá atrás nós vimos o pusilânime, o covarde, que não enfrenta. A proposta do Espiritismo é de nos auto-enfrentar, identificar esse mal e resistir, modificando um quadro, um ciclo que nós já alimentamos existência a existência. E nós vimos isso nas obras espíritas, nas obras de André Luiz, que vem nos dizer que nós saímos da carne, entramos na carne, encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, e não conseguimos muitas vezes superar, porque nós não nos colocamos numa posição, planejamos e tomamos a atitude da responsabilidade do aqui e agora, modificar a nossa maneira de pensar, modificar, resistir aos arrastamentos do mal. E essa proposta de Kardec é a proposta do alto amor, porque compreende que é de uma maneira gradual, que tudo na natureza é gradual, que nós não possamos transgredir a nossa natureza e querer de um dia para o outro nos transformarmos num anjinho, numa Mahatma Gandhi, num Chico Xavier. Ainda há caminho. E essa proposta do autoconhecimento vai trazer para nós essa lucidez de onde nós estamos, do que é necessário que nós desenvolvamos e que nós sabemos que é gradual. Portanto, nós não vamos estar transgredindo a nossa natureza. A maior proposta que o Espiritismo e o Cristianismo traz para nós é o Evangelho de Jesus. É o maior tratado terapêutico para que nós possamos desenvolver o alto amor em nós. Lá estão contidos todas as exemplificações do Cristo. Ele vivenciou todas as leis de amor passíveis para que nós possamos aprender na Terra. Nos vacinemos contra todas essas vicissitudes através da vivência do legado que Jesus nos deixou no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos comprometendo agora em estabelecermos metas que sejam passíveis de adquirirmos através dessa vivência do amor.
identificando o mal que existe em nós, mas dessa proposta de responsabilidade, que nós possamos estar modificando esse mal através das nossas ações. No aqui e agora, utilizando o nosso tempo, essa reencarnação, essa chance única em nossas vidas. Nós teremos outras chances a por vir, mas nós sabemos que quando nós não adquirimos o conhecimento, quando nós negligenciamos a oportunidade, outras oportunidades virão com maior grau de dificuldade. Nós abençoamos a doutrina espírita em nossas vidas, que nos traz todo esse conhecimento, mas que também nos traz a ideia da responsabilidade, cada um segundo suas obras. Se temos todo esse conhecimento em nossas mãos, é esperado que nós apliquemos ele no nosso dia a dia. Nós responderemos devido ao grau do nosso conhecimento. Nós temos o conhecimento, portanto, é esperado de nós que nós nos modifiquemos e que possamos, através dessa modificação, na evolução do espírito, conduzir o nosso planeta e todos os seres que aqui estão para uma condição melhor, mais feliz, mais condizente com as leis divinas, trazendo para todos nós a paz de consciência que cada um de nós almeja em todos os dias da nossa vida. Que a paz de Jesus continue nos abençoando durante essa tarde.